Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor, que o grande amor de Deus esteja derramado em cada coração que acompanha aqui no nosso canal Maravilhoso Conselheiro as lições diárias que fazemos. Todos os dias nós fazemos um comentário, fazemos resumo das lições diárias. E hoje, dia 7 de outubro de 2024, vamos estar fazendo a lição do dia de hoje, que se encontra no livro do profeta Sofonias. Sofonias, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. E o título da nossa lição de hoje é O Senhor está irado. Isso mesmo, o título da nossa lição de hoje é O Senhor está irado. Irado por quê? Irado contra quem? Contra o quê? Vamos estudar na nossa lição de hoje o que o profeta Sofonias afirma aqui no seu livro, o que ele adverte o homem, o que ele relata ao ser humano. Vamos ver então a nossa lição de hoje. No versículo 1 diz bem assim: Palavra do Senhor vinda a Sofonias. Palavra do Senhor vinda a Sofonias. É muito importante aí já o versículo 1, dizendo que a palavra não é do Sofonias, a palavra não é do profeta, mas a palavra é do Senhor. E o Senhor está usando o seu servo como um instrumento, como uma ferramenta. O Senhor está usando o Sofonias para, através dele, falar, advertir aos filhos dos homens. Que importante essa lição já de cara aqui que nós encontramos. Quando você vai à igreja, quando você vai a um culto, você vai para ouvir o homem falar? Quando você vai a uma reunião da igreja, um ajuntamento da igreja, no salão da casa de oração, você vai lá para ouvir o homem? Você vai lá para ouvir o pastor falando? Ou você vai para ouvir Deus falando? A autoridade é de Deus, o dono, o autor da palavra. É palavra do Senhor para nós, para o meu ouvido, para o meu coração. E você, quando vai à igreja, você também vai com esse intuito, ouvir o que Deus vai falar ao seu ouvido e ao seu coração, ouvir o que Deus vai te ensinar, o que Deus vai te orientar, ouvir o que Deus vai te repreender, porque muitas das vezes o Senhor nos repreende, o Senhor Deus puxa a nossa orelha, mas para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então aqui no verso 1 vemos o Senhor relatando que a autoridade da palavra é a autoria dele, e não do Sofonias. Ali já dizendo a quem está ouvindo que quem está falando, a voz é do homem, a voz sai da garganta do Sofonias, do profeta. Mas a origem da palavra, ela nasceu de Deus para o homem. E se você não ouvir, é Deus que você não está ouvindo. Se você não acatar, não abraçar, se você não crer, é contra Deus, contra a palavra do Senhor que você estará se rebelando. E não contra o pastor, e não contra o pregador, e não em relação ao profeta. Quanto ao profeta, você não está pecando nada contra ele. Você está pecando contra Deus, que é o dono da palavra. E como nós lemos, no nosso título, na nossa lição, o Senhor está irado. O primeiro ponto que deixa o Senhor já irado é o fato do homem não ouvi-lo. O homem não dá crédito à sua voz, o homem não dá credibilidade à palavra de Deus. O homem ouvir e entrar aqui e sair no outro ouvido sem mudar, sem transformar, sem se submeter à palavra, sem se sujeitar ao que ele ouviu. Hoje é o primeiro erro aí, que deixa o Senhor sim irado, porque o homem está pisando na palavra dele. O homem está fazendo descaso com a santa, sagrada palavra de Deus. Palavra pura, palavra que tem o poder de salvar. E o homem calcando os pés, o homem fazendo descaso, o homem ignorando. E se o homem ignorar, já sabe, vai despertar na parte do Senhor a ira, porque rejeita a sua palavra, rejeita a sua voz. E não está rejeitando o pregador, não está rejeitando o homem, e sim a Deus. Prosseguindo a nossa lição, versículo 2: Inteiramente consumirei de tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei tudo.
sobre a face da terra. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, os tropeço com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, diz o Senhor. Aqui já, pelo que nós vemos no versículo 2 e versículo 3, vemos o Senhor declarando que irá destruir tudo. O Senhor falando que destruiria homens e animais, destruiria plantas, destruiria tudo, destruiria árvores, destruiria tudo, a natureza, tudo. E por quê? Por que essa destruição? Por que essa aniquilação? Por causa do pecado, por causa da desobediência. Porque o homem insiste em andar em rebeldia contra Deus. O homem insiste em andar transgredindo a lei de Deus, desobedecendo a palavra, a voz de Deus. E fazendo isso, ignorando a voz de Deus, como eu acabei de falar, não querendo dar importância ao querer, à vontade soberana de Deus, Deus então ali diz que vai castigar. Deus então diz que vai castigar destruindo tudo, inclusive peixe, inclusive as aves do céu. Aí eu pergunto, mas o que as garças fizeram? Mas o que as andorinhas fizeram? Aí eu pergunto, o que a tilápia fez para morrer e ser destruída? O que o inocente, o animal, fez para ser destruído e morrer? Aí nós vemos que desde antigamente o inocente morre, o inocente paga pela culpa, pelo pecado do homem transgressor. Desde o início. Se você ler lá no livro de Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, você vai verificar lá que o Senhor Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem. E o que a terra fez? Que culpa a terra tem? A terra estava lá quietinha. O homem que comeu o fruto proibido, o homem desobedeceu a ordem, não foi a terra, mas a terra foi amaldiçoada. Cardos e abrolhos, espinhos surgiram por causa da desobediência do homem. E assim, consequentemente, posteriormente, o inocente paga pela desobediência e pelo pecado do homem. Aí vem o inocente do cordeiro ter que morrer dali em diante em holocausto, em sacrifício por causa do pecado do homem, para que através do sangue desse inocente, desse cordeiro inocente, desse animal, o sangue dele então aplaca a ira de Deus, ameniza ali a ira de Deus e perdoa o culpado do homem, o transgressor, o perdão a quem realmente quebrou a lei. O inocente morre no lugar dele, o inocente paga pela culpa dele, do transgressor. Desde o início foi assim. Aí nós vemos na passagem de Adão, o Senhor Deus matando um animal, providenciando vestes para o homem. Vemos ali depois Abraão oferecendo sacrifício, antes da lei. Depois nós vemos que depois que Deus dá a lei a Israel, a exigência de sacrifício, e o inocente vem pagando, por causa do pecador, por causa do homem pecador, transgressor, desobediente, por causa da culpa dele. Quem não fez nada acaba pagando. E assim prosseguiu até o dia de Cristo, que Cristo também não cometeu um pecado sequer, Cristo também não cometeu uma falha, Cristo imaculado, Cristo sem erro, sem pecado, sem culpa nenhuma, ele vai lá e assume a nossa culpa, assume o nosso pecado, e ali ele paga pelos nossos pecados, e ali então ele paga, dá vida, sofre como um holocausto, como um cordeiro de Deus, inocente, imaculado, e ali ele dá a vida, morre, derrama seu sangue precioso ali naquela cruz, sem ter cometido erro, inocente, mas pela culpa de quem? Minha. Pela culpa de quem? Sua culpa, pelo seu pecado, pela sua transgressão. O Senhor Jesus Cristo deu a vida ali na cruz, sem ter feito nada de errado. Mas ele fez pagando pelo nosso pecado, para que nós não fôssemos condenados, para que nós não fôssemos ao inferno, para que nós não fôssemos à perdição. Ele fez isso por amor, sem ter culpa, assumiu a nossa culpa, para que nós não fôssemos para o inferno. E crendo nele, aceitando ele como Salvador, se arrependendo dos nossos pecados, dessa transgressão, pudéssemos então ter vida eterna e morar no céu eternamente como ele. Ter a salvação das nossas almas. Você valoriza isso? Você enxerga isso e dá o devido valor a esse sacrifício de Cristo? Que sem ter culpa morreu pagando a tua culpa? Você reconhece e valoriza isso? Pense nisso.
E na nossa lição, continuando a nossa lição, no versículo 3, vemos aqui dizendo assim, ó, e os tropeço com os ímpios. Vou te confessar que eu fiquei aí nesse versículo aí um tempão, meditando os tropeços. Porque existem muitos tropeços, muitos. O apóstolo Tiago disse lá na carta dele que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Ele disse isso lá no capítulo 3. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, esse varão então é perfeito. Se ele não tropeça com a sua língua no falar, então esse varão é perfeito. Porque todos nós tropeçamos e erramos. Todos nós cometemos erros e às vezes até no falar. Falar o que não devia, falar demais, falar asneira. Todos nós erramos. E muitos de nós erramos principalmente nisso. Falar o que não deve. Palavra inútil, palavra frívola. E o Senhor Jesus diz que toda palavra frívola que o homem proferir vai dar conta dela no dia do juízo. A boca fala do que o coração está cheio. Cheio de maldade, cheio de pornografia, cheia de engano, cheia de mentira, cheia de falsidade, hipocrisia. É o que a boca vai falar. O coração está cheio de quê? Cheio de assassinato, furto, roubo. O coração está cheio de quê? Maldade. É disso que a boca vai falar. Então preste atenção, porque pela boca há muitos tropeços. Pela boca costumamos tropeçar. E também o servo do Senhor, Judas, irmão do Senhor, ele escreveu no seu livro o seguinte, que o Senhor Deus, ele nos guarda de tropeçar. Ele nos guarda do tropeço. Então na nossa lição fala dos tropeços, porque ali o povo errando, ele tropeçando, ele vai cair. Tropeçando, ele vai desequilibrar. O tropeço precede a queda. O tropeço precede o desequilíbrio, a desorientação e vai pro chão, vai cair. Então cuidado, meu amado. Se algo na sua vida está te servindo de tropeço, cuidado, atenção. Preste atenção, você tem tropeçado nas palavras? Você tem tropeçado, agindo, se comportando, cometendo pecados, cometendo coisas que não é para cometer, fazendo coisas que não é para fazer? Você está envolvido em comportamentos, atitudes que não são bíblicos, não são coerentes com o crente. Isso é tropeço. Isso vai servir de estorvo para você se desviar, para você se afastar, para você cair. Porque quando a gente tropeça, a gente desequilibra. Né? Cuidado. Você tem algo na sua vida que você precisa prestar atenção para não tropeçar? Se liga. Você pode prestar atenção, fazer essa análise, fazer essa observação interna. O que na sua vida pode estar te servindo de tropeço? O que? Um vício? Um vício? Vício é um problema, é um tropeço. O que? Um mau testemunho diante dos ímpios, no trabalho, na escola. Né? Isso te atrapalha, isso é um tropeço também. E se deixar, isso vai te derrubar. O que tem servido de tropeço na sua vida? Vamos prosseguir nossa leitura, versículo 4. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei desse lugar o resto de Baal. Agora vemos aqui na nossa leitura a referência à idolatria. E não é só aqui, não para por aqui não. A idolatria prossegue. Né? Vamos ver 3 tipos de idolatrias aqui. Há 3 deuses, há 3 ídolos diferentes. A Baal, acabamos de ler, e o nome dos quemarins com os sacerdotes. Porque tem os sacerdotes que está ali levando o povo ao erro. Está errando, cometendo idolatria, está falhando, cometendo pecado por idolatrar e levando o povo à prática desse pecado. Conduzindo o povo junto com ele. Indo para o inferno e levando um monte de gente junto com ele para o inferno. Porque é sempre assim. Quem erra, ele ainda se coloca no lugar de mestre, se coloca no lugar de ensinador, de guia, e um cego guiando outros cegos. Aí vai, ele mesmo idolatra, ele mesmo coloca um ídolozinho na vida dele, coloca um ídolozinho para ele seguir e incentiva os outros a vir com ele. Idolatrem também. Cultua esse ídolo. Prestem louvor a essa imagem, esse ídolo. E os outros vai na pilha, vai fazendo. Aí esse guia de cego vai levando o outro cego pro buraco junto com ele para onde ele mesmo vai. Tá aqui na nossa lição. A idolatria aqui a Baal e os sacerdotes. Versículo 5. E os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, aos astros celestiais.
envolvendo sol, lua, estrelas, planetas, né? Tem o zodíaco. Então aqui, ó, sobre os telhados, se curvam, se dobram, se prostram diante do exército do céu. A segunda idolatria. Além de Baal, adorando os astros celestiais também. Adorando o sol, a lua, as estrelas. É idolatria, é errado e Deus reprova. E os que... Não, versículo 5, continuando. E os que se inclinam jurando ao Senhor, ó, não tem vergonha na cara, ainda falem de Deus. Ainda fala em nome do Senhor. Toma o nome do Senhor aqui em vão. Ainda fala de Deus. O pior é isso. Comete idolatria, comete pecado e fala de Deus. Fala em Jesus. Olha que coisa. Peca, errado, atolado na lama do pecado até o pescoço e não tem vergonha na cara de falar. Ah, Deus, ah, Senhor, ah, meu Jesus. Ainda fala de Deus. E idolatrando, e prostituindo, e roubando, praticando maldade, violência, injustiça. E fala em Deus. Oh, a incoerência. Vamos agora para a terceira idolatria. Jurando ao Senhor e jurando por Malcã. Na minha tradução fala Malcã, mas também tem tradução que fala Milcã. Milcã é o mesmo Moloque. Se você procurar saber aí, esse deus aí, esse ídolo aí, essa imagem aí, é o mesmo Moloque. Milcã. Ou Malcã. Então vemos aqui 3 idolatrias. Baal, vemos aos astros celestes, ao exército do céu, e a Milcã. Malcã, depende da tradução aí. 3 tipos de idolatrias. Meus amados, Deus reprova a idolatria. O Senhor não é a favor, Ele não aprova a idolatria de forma nenhuma. De forma nenhuma. 1 Coríntios, capítulo 10, diz bem assim, versículo de número 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e beber e levantou-se para folgar. Não seja idólatra. Não permita que algo, um nome, alguém, alguma coisa, tome o lugar de Deus. Isso que é idolatrar. Permitir que algo seja louvado, venerado, que algo seja elevado ao patamar de Deus. E querer nivelar Jeová, nosso Criador, nosso Deus, nivelar o nosso Senhor com algo inferior, pequeno, algo baixo, e querer nivelar que também é Deus, que também ouve orações, responde orações, merece ser louvado também, merece ser adorado, merece ser prestado culto a Ele também. Igual a Jeová. Deus não permite, Deus não quer ser comparado a nada e Deus não quer dividir a glória dele com mais ninguém e com mais nada. Então não adianta querer glorificar, adorar, louvar algo, seja pessoa, seja objeto, seja um nome, seja o que for o ídolo, seja o que for essa imagem querendo receber louvor, glória, querendo receber gratidão, adoração, seja lá o que for. Deus não divide a glória dele com ninguém e com nada. Então Deus é contra a idolatria. E vemos ali adorando os astros celestiais em Deuteronômio capítulo 4. Diz bem assim no versículo 19, que não é para olhar a lua, olhar o sol, olhar as estrelas, os planetas, olhar os astros celestes de uma forma geral e se inclinar e adorar a eles. Não é para fazer isso, de forma nenhuma. Adorar a lua, adorar o sol. Deus é o criador do sol e da lua. Deus é o criador de eu e você e criou também a lua para ali vir as estações do ano, o sol para alimentar as plantas com a fotossíntese, para alimentar a nossa pele com a vitamina D. O sol tem sua serventia, que foi Deus, Criador, que colocou lá para o nosso próprio bem. E você quer agradecer? Agradeça a Ele então pelo sol que ilumina o teu dia. Agradeça a Ele então pela lua. Agradeça a Ele, inclusive pelas fases da lua. Agradeça a Deus. Presta culto a Ele e fala: Senhor, Tu és grande. Eu vejo o tamanho da lua. Eu vejo a imensidão do sol, a força, o poder dele. Senhor, Tu és grande, porque o Senhor é maior do que o sol e a lua e as estrelas. Então, Senhor, eu quero Te louvar e Te adorar. O Senhor é o Deus que criou a lua. O Senhor é o Deus que fez as estrelas.
não só fez as estrelas, mas a Bíblia fala que ele chama cada um pelo nome. Cada estrela tem um nome e ele chama cada uma pelo nome. E Deus criou ela e você vai adorar ela. E você vai prestar culto ao sol, adorar o sol. Tem os adoradores do sol. Tem. Você acha que o nome em inglês Sunday é por quê? Dia do sol. Porque tem quem adora o domingo. Tem quem pega o sol e adora o sol. Saturday, sábado. Por quê? Saturno, dia de Saturno. Tem quem adora os astros. Adora Saturno. Então saiba disso. Tem quem adora esses astros. Mas nós, como crentes, nós não devemos nos dirigir a eles louvando, engrandecendo a criações, a criaturas, mas ao Criador que colocou ele lá e ele permanece. Ele não adianta nem um metro, ele não se afasta nem um metro. Ele colocou lá, estabeleceu esses astros lá. Então toda glória a ele, todo louvor a ele. Vamos bendizê-lo, vamos exaltá-lo, porque ele é maior que o sol e a lua. Ele é maior que Saturno, ele é maior que as estrelas. Cada estrela tem um nome que ele deu. Então louvado seja esse Deus. Então aqui, o que o Senhor está irado. O título da nossa lição é que o Senhor está irado. Está. Contra o quê? Contra o pecado. Por quê? Porque o homem é pecador, desobediente, transgressor. O homem é teimoso, rebelde. Então Deus está irado. Aí nós vemos aqui a ira dele contra quem adora Baal, contra os que se prostram diante dos astros, sol e lua, contra os adoradores de Moloque. Inclusive, eles jogavam os filhos vivos, jogavam os filhos no fogo, vivos, para oferecer esse deus Moloque. Você sabia? Olha a gravidade, aonde chega a idolatria na vida do homem. Ele é capaz de queimar vivo um filho, oferecendo uma imagem e oferecendo a um deus idólatra. Não permita que nada te leve a cometer essas barbáries. E algumas religiões cometem sacrifícios humanos. Algumas religiões cometem. Dá um Google, pesquisa, dá um Google para você ver. Tem religiões que aceitam sacrifícios humanos. Deus não. Não, o Senhor Deus é pelo contrário, Ele é o Deus da vida. Ele quer o homem para usar, Ele quer o homem para dominá-lo, controlá-lo, amá-lo. Ele quer o homem para abençoá-lo, para que o homem sirva a Ele, e aqui na terra, e depois, na eternidade no céu, junto com Ele. Esse é o nosso Deus. Então a nossa lição, o Senhor está irado contra o pecado, contra a idolatria, contra quem adora Baal, os astros, Milcom, Malcã, e agora vemos aqui no versículo 6, último versículo da nossa lição, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor. Então o Senhor também está irado também. A quarta coisa aqui, ó, o Senhor está irado contra quem adora Baal, contra quem adora os ídolos, contra Milcã, Deus Moloque, e contra agora quarto, contra aqueles que deixam de seguir Ele. Aqueles que deixam de seguir o Senhor. Quem deixa de seguir Ele, aí é apostasia. Aí já pode se aplicar nos nossos dias a apostasia. Aqueles que perdem o foco e deixam de continuar servindo a Deus, continuar buscando a Deus, perdem o foco e se afastam, se apartam da luz para as trevas. Realmente ele sai, desliga da luz e vai para as trevas. E isso se chama apostasia. Apóstata é a pessoa que faz isso no dia de hoje. Estava na igreja, estava buscando a Deus, estava servindo, era um adorador, louvava, pregava em alguns casos, e depois a pessoa se afasta de tal maneira que não quer nem ouvir falar do nome de Deus, não quer nem ouvir falar de Cristo. Aí esta apostasia é que vai preceder a tribulação, o fim dos tempos. Sabe que no fim dos tempos a apostasia é um dos sinais que vai acontecer. Muitos apostatarão da fé. Estava na igreja, estava na presença e sai. Simplesmente não quer mais. Se torna profano, se torna leviano, igual o Esaú. Simplesmente ele fala, não quero mais a vida. Eu não quero mais a salvação. Eu abro mão da salvação. Não quero ir para o céu. Eu rejeito a salvação, rejeito o céu, quero a perdição para mim. Aí quando a pessoa toma essa decisão e fala essas palavras, apostatou. E aqui, a ira de Deus contra os que deixam de seguir o Senhor. E os que não buscam o Senhor. Os que não buscam. Outra coisa aí, que no caso é a quinta coisa aí, né? Que deixa o Senhor Deus irado. Não buscá-lo. Lá em Jeremias o Senhor disse o quê? Buscar-me-eis e me achareis. O Senhor disse que se buscar Ele vai permitir que se encontre Ele. Se buscar Ele, meu amado, Ele vai permitir que você o encontre.
Ele vai permitir que você ache ele e ali possa, então, se dirigir a ele, se submeter a ele, servir, temer a ele. Então ele permite ser achado, ele permite ser encontrado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, versículo 13. Então o Senhor ele permite ser encontrado, mas não é de qualquer maneira. Não é pecando, sujo do pecado, sujo da imundícia, sujo da enganação, na hipocrisia, na falsidade, sujo do pecado. Não! O Senhor quer que você o busque, mas permita que Ele te regenere, te transforme, te lava, te purifica. O Senhor quer que você busque Ele, mas permitindo que Ele te renove, permitindo que Ele te dê um coração puro, renove em você um espírito reto. O Senhor quer que você o busque, mas com propósito de santificação, propósito de santidade, com propósito de obediência, o propósito de reverência, e não buscar Ele em pecado. Quer buscar Ele, mas continuar agarrado na coisa errada. Não é assim que Ele quer que você busque Ele. Buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você busca o Senhor de todo o teu coração? Ou mais ou menos. Pelas metade do coração. Ou com 10% só do seu coração. Preste atenção. Com que intensidade você busca o Senhor? Buscar-me-eis e acharei, quando buscar de todo o coração. Então a nossa lição de hoje, o Senhor mostra irado contra a idolatria, irado contra os que apostata, deixam de seguir Ele, e Ele irado contra quem não busca Ele. Ele quer que você o busque, mas que você busque de todo o coração. Busque Ele, mas busque na sinceridade. Busque Ele, mas busque Ele com fé, sinceramente, sem hipocrisia, com fé, e se entregando a Ele, se rendendo a Ele, temendo a Ele. Ele quer que você o busque assim. E aqui o Senhor está irado com quê? Com quem não busca Ele. Então vamos lá, contra Baal, contra os que adoram os astros, contra quem adora o Milcom, Moloque, que eu falei. Irado contra quem? Contra quem não segue o Senhor, deixa de seguir Ele. Irado contra quem não busca o Senhor. E vamos para o sexto. Nem pergunta por Ele. Aquele que é indiferente. Aquele que trata o Senhor Deus com indiferença, frieza. Que trata o Senhor Deus como se Deus fosse algo sem valor. E o Senhor Deus é algo de mais valor que o homem pode ter. Que sustenta ele, livra ele, guarda ele, conserva ele. Deus é algo de mais valor na vida da pessoa. Mais que ouro, mais que prata, mais que pedra preciosa, mais que tudo. O Senhor é mais valoroso que tudo, que o mundo todo, que tudo que você imagina. E tem gente que faz descaso. E tem gente que tampa os ouvidos para Ele. E tem gente que fecha os olhos para Deus. Tem gente que ignora completamente quando Deus fala. Deus está falando e tem gente que ignora. Faz de conta que não tem ninguém falando. Espero que você que ouve essa lição de hoje, nesse dia 7 aqui de outubro desse ano, espero que você não ignora quando o Senhor fala com você. Espero que você não faz descaso. Acho que você valoriza. Mas que você guarda a palavra dele. Que você o ama. Que você se dobra a ele. Que você reverente, teme ele. Espero que você dê o valor que é devido a ele, a Deus. Que, como eu disse no início, que enviou seu filho para morrer na cruz pelo seu pecado. Morreu no seu lugar, para que você não fosse a perdição, para que você não fosse condenado. E você vai fazer descaso com esse Deus, a esse amor? Você vai ignorar tamanho amor e misericórdia? Não faça isso. Não seja ingrato a esse ponto. Mas o Senhor está irado contra aqueles que são indiferentes a Ele. Não se importa com Ele. Não se importa com o que Deus quer. Não se importa com o que Deus fala. Não se importa com a vontade de Deus. Com o que o Senhor Deus, qual é o desejo dEle. Aqueles que ignoram isso completamente, o Senhor Deus está irado contra essas pessoas também. É a nossa lição de hoje. Vamos ficar por aqui com o nosso estudo, vamos ficar por aqui com a nossa análise, uma lição forte, uma lição muito pesada, porque vemos Deus, não é o homem, Deus advertindo o homem, dizendo que vai destruir, vai castigar. E é uma pena que o homem prefere que venha o castigo do que a se arrepender e mudar. Ele prefere ser punido por Deus, castigado por Deus, do que mudar,
do que apanhar, endireitar. E ele prefere a aniquilação, o castigo, a vara de Deus, a destruição. E vemos ali o Senhor Deus dizendo que até inocentes pagariam pelo pecado, pela negligência dele. Até o peixe, até os animais. E vemos ali a ira de Deus contra vários pecados. Falamos aí 6, listamos aí 6 coisas que o Senhor Deus irado. Né? A idolatria, né? O Senhor Deus irado contra aqueles que buscam, invocam, que procuram orientação nos astros, no zodíaco. O Senhor irado contra quem adora Moloque. O Senhor Deus irado com quem deixa de segui-lo, com quem não busca e para quem não pergunta por ele. Qual a sua decisão? O que você escolhe? O que você prefere na sua vida? Buscar a Deus? Não deixar de segui-lo? Ouvi-lo? Amá-lo? Temê-lo? Perguntar por ele? Ter interesse em saber dele o que ele quer para a sua vida? O que ele quer que você faça? Você tem esse prazer? O que você escolhe na sua vida? Ou ignorar a Deus? Ou fechar os ouvidos quando ele fala contigo? Ou você tem algo, ou você tem alguém, alguma coisa ocupando o lugar de Deus na sua vida? Ou você permite que algo, um ídolo, esteja ocupando um espaço que só Deus tem que ocupar na sua vida? Pensa nisso, reflete nessas coisas, responda essas perguntas que estou fazendo. Então, ficar por aqui na nossa lição de hoje, que Deus abençoe cada um que tem acompanhado aqui no canal maravilhoso Conselheiro, onde todos os dias fazemos comentário das lições, fazemos resumo das lições diárias, e que essa lição sirva de despertamento para a sua vida, para o teu crescimento espiritual, para que você esteja cada vez melhor diante de Deus, que merece o melhor. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.